contexto de crise e muita incerteza provocadas por fatores externos, a cautela é a palavra de ordem. Este é o conselho deixado pelo presidente do International Investment Bank, que apelou e mostrou os riscos maiores da economia cabo-verdiana, sem deixar de lado o otimismo. A inflação importada é, neste momento, do conjunto dos choques exógenos, uma das maiores ameaças à economia cabo-verdiana. Depois da pandemia e suas consequências, agora a guerra no leste da Europa, fruto da invasão da Rússia à Ucrânia, que tem feito o mercado mundial mergulhar numa profunda crise. Para pequenos estados insulares como Cabo Verde, as implicações são múltiplas, a começar pela escalada extraordinária de preços de produtos da primeira necessidade, que a todos afeta. O Jornal de Domingo quis conhecer a visão de um dos players do sistema bancário nacional, o presidente da Comissão Executiva do International Investment Bank, Francisco Ferreira, indica um dos maiores riscos à economia nacional. O contexto macroeconómico é de facto desafiante, portanto, Cabo Verde, pela sua característica insular, enfrenta um conjunto de choques exógenos que efetivamente vão afetar as dinâmicas económicas do país. O maior risco que neste momento nós acreditamos que existe é o risco que a inflação importada pode provocar efetivamente na economia cabo-verdiana, quando ela estava a tentar dar os primeiros passos após os efeitos nocivos do que foi a propagação de Covid-19. A inflação importada tem-se com consciência fazer uma aflição dos seus impactos, mas mais importante é entender que existe alguma limitação na capacidade de mitigar este fenómeno. O aumento da taxa de juros, que poderia ter efeitos na desaceleração da inflação, não se aplica neste caso, esclarece o nosso entrevistado. Enquanto que nós estivéssemos a olhar para a inflação doméstica, que adivinha dos efeitos de um alto nível de consumo ou investimento, em que, por exemplo, o aumento de taxas de juros podiam ser um instrumento para provocar uma desaceleração da inflação, quando ela é importada, este instrumento de subida de taxas é contraproducente, ou seja, provoca uma desaceleração adicional na dinâmica da economia e não tem impacto sobre a inflação. Francisco Ferreira vê na organização da importação por parte dos agentes económicos nacionais como uma alternativa, mas também tem as suas limitações. Provavelmente poderia haver algumas ideias ao nível de como organizar importadores que possibilitasse fazer compras em maior escala, ganhando eficiência no que são os custos de logística associados a transportar as mercadorias necessárias que Cabo Verde tem para consumo para o país. Efetivamente isso demora tempo e tem algumas sensibilidades que devem ser tidas em consideração no que é a vontade de cada um dos stakeholders, mas era importante que esse raciocínio se fizesse. Neste contexto de incertezas, cautela é a palavra de ordem. Eu acho que existem algumas variáveis que nos permitem ter algum positivismo e olhar para o que é uma recuperação económica a chegar. No entanto, obriga-nos a fazer o equivalente a uma navegação à vista, ou seja, não é possível neste contexto fazer planos a médio e longo prazo ou estratégias a médio e longo prazo. Qualquer analista que tente efetivamente estabelecer as variáveis fundamentais da economia para 3 a 5 anos terá muita dificuldade e a volatilidade associada a cada uma das variáveis em termos do resultado que obterá daqui a 3 a 5 anos é imensa. Existem bases para acreditar que existem coisas para fazer, existe melhoria para ser implementada e com isso valor para ser extraído. No entanto, aconselha-se alguma cautela nas abordagens com o intuito de que se faça isto num crescendo contributivo e não propriamente tentar fazer-se num ano o que se deve fazer em 3. Apesar das medidas anunciadas pelo governo para aliviar o impacto da chamada tripla crise, a classe empresarial, os representantes dos trabalhadores e as famílias no geral clamam por mais intervenções neste tempo de enormes dificuldades.